E aí, pessoal, tudo certinho? Se eu perguntar para vocês aqui, qual dessas orações tem um erro? Tem um erro que é comum as pessoas cometerem em língua portuguesa e, além de cometerem, obviamente, você poderia me dizer qual é o erro dessa frase, de uma dessas frases aí? Uma delas está com um erro. Então, o vídeo de hoje vai tratar sobre esse erro, mas em língua inglesa, não é em língua portuguesa, mas também te ajuda também em língua portuguesa a descobrir esse erro, né? A entender esse erro e esse assunto bem legal que é chamado infinitivo dos verbos. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje é aula de inglês, só que antes da gente entrar no inglês, a gente vai falar um pouco de português, porque é assim que eu entendo que a melhor forma de você aprender um pouco de inglês para dominar a sua gramática ou a sua matéria no concurso, você precisa juntar com o português, né? A sua língua mãe, a sua língua nativa. E hoje a gente vai falar sobre o infinitivo no inglês. Agora, o que é o infinitivo? Se você observar bem, as duas orações que eu coloquei aqui, uma delas está com algum problema, né? Está equivocada na sua construção, que é a oração de baixo. Ou seja, nós não falamos nós precisamos comer agora. Nós falamos eu preciso ou nós precisamos comer. Olha só. Tem, ou melhor, deveria ter aqui um R. Esse R no final do verbo, ele vai sinalizar que o verbo está em uma forma chamada infinitivo. Ou seja, eu costumo dizer que é uma roupa que o verbo coloca, ok? Para ele se adequar de maneira correta na oração. O infinitivo também ele serve para outras coisas, mas a gente não vai entrar aqui em detalhes. A gente só vai entender o básico para ver como isso também funciona no inglês, que é mais simples. Beleza? Então, pessoal, nós precisamos comer e não come, ok? Eu preciso comer agora. Então, pensando em português, quando eu tenho verbos com a terminação ER, em português eu tenho verbos que terminam com AR, ER e R. Ou seja, eu faço uma divisão na língua portuguesa de primeira família, segunda família e terceira família. Ok? Primeira, segunda e terceira família. Exemplos. Por exemplo, verbos terminados em AR, na sua forma infinitiva. Ok? Uma forma que não tem sujeito. Eu tenho o verbo amar. Eu tenho o verbo, deixa eu ver, comprar. Da primeira família em português. Isso aqui você já aprende um pouco de português. Verbo da segunda família terminado em ER. Ou seja, eu tenho um verbo comer. Tenho um verbo beber. E na terceira família eu tenho um verbo partir. Tenho um verbo cumprir. Ok. Então perceba que há uma desinência final aqui com R, né? E antes tem uma vogal. Se for a vogal antes do R, A, primeira família. Se for a vogal E antes do R, segunda família. E se for a vogal I antes do R, terceira família. Agora, como é que eu faço isso para o inglês? Para o inglês é muito interessante, ok? Então preste atenção aí.
No inglês, eu vou usar esse cara aqui, ó, o T e o O. To, ok? Pronúncia é assim. Antes do verbo. Ele vai aparecer antes do verbo e vai deixar o verbo em sua forma infinitiva, ok? Essa forma que a gente viu em português. Bem tranquilo. Vamos ver aqui alguns exemplos. Por exemplo, se eu pegar aqui o verbo, eu vou pegar o verbo aqui, amar. Amar. Então, eu tenho que, para falar amar, né? Amar, na sua forma infinitiva, eu tenho que selecionar o to e colocar o, todo mundo sabe aí, love. Love. To love, que seria amar. Porque tem a terminação infinitiva selecionada aqui, ó, indicado pelo to. Se eu tirar o to, fica amor ou uma ordem, ame. Se eu colocar o to, amar. Outro exemplo, deixa eu ver aqui. O verbo viver ou morar, live. More, ou como uma coisa que é ao vivo, está ao vivo acontecendo, né? Seria live, mas como verbo, aqui seria more, uma ordem, mas se eu colocar o to aqui, ele vai se transformar em morar. Morar barra viver. Ok? Outro exemplo. O verbo to buy. To buy. O que significa to buy? Comprar. Comprar. Outro verbo. To watch. Assistir. Barra observar também. Observar. Se eu tirar aqui, fica observe. Ok? Ou, como é uma coisa, watch também significa relógio de pulso. Tá bom? Quando eu coloco o to antes dessa palavra, ela se transforma em um verbo em sua forma infinitiva. Ok? Agora a gente vai observar isso em frases. A gente vai pegar até essas frases aqui e transformá-las em inglês. Para você ver como é tranquilo isso. Um detalhe que eu esqueci de comentar é que é o seguinte. Essa partícula to, né, que ela serve para deixar o verbo no infinitivo no inglês, ela também tem um outro significado. Essa partícula, essa palavra, ela significa a ou para, que seria, são preposições, né? Então, como é que eu vou saber, professor, se ela está significando uma preposição a, e aqui não o artigo, tá? E a preposição para. É muito simples, você vai observar ela antes do verbo. Antes do verbo, ela vai fazer com que o verbo fique no infinitivo. Simplesmente assim, tranquilo. Daqui a pouco eu vou dar um exemplo, ela funcionando como uma preposição, ok? Agora vamos pensar aqui, se você assistiu o meu vídeo destruindo o verbo to be, você já aprendeu os pronomes pessoais. Então, porque aqui eu tenho dois pronomes pessoais. Vamos passar essas orações aqui para o inglês, tá? Eu vou ajudar você aqui com o verbo precisar, né? E o verbo comer. Então, olha só. Vamos pegar essa primeira. Vou pegar aqui, essa primeira aqui. Ó, você sabe os pronomes, é só assistir o vídeo lá. Eu preciso. Olha só, o verbo precisar em inglês é to need. To need. Precisar. Mas aqui você quer dizer eu precisar, colocar isso aqui não. Eu preciso, você está conjugando. I need. Agora veja só. I need, eu preciso comer. Comer, você está percebendo que está no infinitivo. E como é que seria comer em inglês? Olha só.
To eat. To eat. Eu preciso colocar aqui, como está aqui, comer. Eu preciso comer. Exatamente. To. Olha só. Eat. E a palavrinha agora é now. Now. Vê que simples. I need to eat now. I need to eat now. Eu preciso comer agora. Se eu tirasse aqui a partícula to, ficaria como está aqui, ó. Eu preciso comer agora. Eu preciso comer agora. I need it now. I need it now. Estaria errado, tá bom? Daria até para entender, mas a forma correta, culta, gramatical corretamente, tá errada. Então, eu preciso saber os verbos, saber os pronomes e agora saber a forma infinitiva dos verbos em inglês. Então, vamos consertar aqui. Nós precisamos comer agora. Deixa eu pegar aqui o pano. Ó, nós, você sabe que é we. Se você não assistiu o meu vídeo, destruindo o verbo to be, vai voar. Mesma coisa, vamos conjugar com o verbo precisar. We need. We need. Nós precisamos. Nós precisamos. Agora, em português estava come, né? Mas aqui você sabe que não é. Você tem que colocar we need to eat now. Ou seja, se eu mandar você sublinhar a forma infinitiva do verbo, você viria aqui e colocaria. Tá bom? Professor, como é o to funcionando como uma preposição, já que eu posso me confundir, o senhor falou que to também é preposição. Então vamos lá, deixa eu pensar aqui na oração aqui. Ó, ele foi ao parque. Ele foi ao parque. Ou melhor, ele vai ao parque. Ele foi, vamos deixar ele foi mesmo. Ele foi, tá no passado, né, gente? He went. Ele foi, olha só, to the park. Ou seja, aqui ele não está funcionando com partícula que deixa o verbo infinitivo porque não há verbo. Aqui há um artigo. Então, ele foi ao, aqui seria ao, ou para, né? Cadê? Eu já apaguei. Ou para. Ao, ou para, ou parque. O problema é que para dá uma finalidade de que a pessoa não volta mais. Ele vai ficar lá. E ao é uma ideia de que volta, beleza? Mas aqui é só um detalhe bem sutil. Mas veja que aqui não há verbo, então não rola. Quando o to, esse cara aqui aparecer antes do verbo, ele deixa o verbo no infinitivo. Eu vou passar aqui uma lista de verbos para você treinar em casa e fazer frases com os pronomes pessoais, que ficou na nossa última aula de inglês, né? Ok? Então veja só que interessante. Então, pessoal, aqui tem alguns verbos que ajudam ao nosso vocabulário em inglês e com o assunto ligado com a partícula que coloca o verbo no infinitivo, né? Como a gente viu anteriormente. Então, veja só, eu tenho um verbo to want, que é o verbo querer, né? Querer. Eu tenho um verbo to go, o verbo ir. To say, dizer. To take, levar, pegar algo. To sleep, bem conhecido, dormir. To eat, comer. To have, ter. São vários verbos. Aqui eu coloquei alguns para você ir treinando e construindo orações com esses verbos, usando-os na forma infinitiva, tá bom? Então, se você tem alguma prova, né, e que vai envolver leitura, você tem que estar atento a esses verbos caindo na sua prova, beleza? E para praticar inglês, você precisa decorar. Fica um pouco complicado, porque a palavra decorar o conceito de decorar ficou pejorativo. Mas o correto é
fixá-los, né? E não que decorar seja errado, tá distorcido esse conceito, mas é bom manter esses verbos fixados treinando, né? E eu espero que você tenha gostado, praticado e aprendido o verbo, a forma infinitiva dos verbos, né? Falei um pouco dele em português e trouxe para o inglês, porque para mim, inglês, ela envolve a sua língua materna, tá bom? Espero que você goste, não deixe de dar o like e compartilhar essa dica muito boa.